Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Essa lição de número 8, ela encerra esse bloco, que é um bloco extenso de lições, onde foi abordado a cristologia. E agora nós estamos concluindo esse bloco de lições e a partir da lição 9, nós vamos para o bloco final, onde vai falar sobre o Espírito Santo. Dentro da introdução deste trimestre, que foram as lições 1 e 2, onde nós aprendemos o que é heresia, onde falou dos lobos vorazes, que atacam, que nascem, que surgem de dentro da própria igreja e daqueles que vêm de fora. Nós aprendemos o que é heresia. Então, o erro doutrinário é aquele que não interfere na salvação e não interfere no princípio, na base principal da doutrina cristã. Heresia, ela já interfere na base doutrinária cristã, nos princípios doutrinários, aquilo que embasa a doutrina da igreja. Aí nós aprendemos na lição de número 2, que somos cristãos. Nesta lição de número 2, foi falado do judaizantismo da atualidade, o efeito do judaizantismo hoje, como que ele sucede, como ele acontece nas diversas denominações dentro da igreja. A partir da lição número 3, essas duas lições foram introdutórias. Agora da lição 3 à lição 7, nós aprendemos, primeiro na lição 3, sobre o que é docetismo, onde nega a corporeidade de Cristo. Docetismo é o que nega a corporeidade de Cristo. E na lição número 4, nós foi ensinado sobre a Trindade e combateu o unicismo. O unicismo, até nos dias de hoje, ainda existe grupos unicistas que condenam, que combatem a Trindade. E também, na lição número 5, nós vemos sobre Jesus é Deus, falando da sua deidade. E aqui combateu-se a doutrina ariana, o arianismo, e também os TJs, que eles também negam que Jesus é Deus. E aí algumas seitas orientais também negam que o Senhor Jesus é Deus, mas que ele é um espírito evoluído, coisa parecida. Nós temos agora na lição número 6 que o Filho é igual com o Pai. Aí foi combatido a heresia do subordinacionismo e também falou-se sobre o islamismo, que não reconhece a deidade de Cristo, os testemunhas de Jeová e também os adventistas. Eles não vê a igualdade do Senhor Jesus para com o Pai. Na lição última, que foi a lição de número 7, foi tratado as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus plenamente homem e plenamente Deus. Aqui foi combatido o nestorianismo. O que foi Nestório? Nestório, ele trouxe o ensinamento para combater a mariolatria. Porém, ao combater a mariolatria, que falava que Maria é a mãe de Deus, aí ele começa a dizer o seguinte, que Maria não era a mãe de Deus, em parte correto. Porém, aonde Nestório erra? Quando ele coloca que o Senhor Jesus possuía não somente duas naturezas, mas eram duas pessoas distintas. Aí está o erro de Nestório e foi combatido esta sua doutrina, o seu ensinamento foi declarado herético. Também o monofisismo. O monofisismo era outro ensinamento que fundia as duas naturezas, a humana e a divina de Cristo, se fundiam e formavam uma terceira coisa, diferente da primeira e da segunda. Não era Deus e também não era homem, mas era um ser híbrido. E esse monofisismo também foi combatido na aula passada, explicado e refutado. O quenoticismo, que o Senhor Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo e por isso eles entendiam que o Senhor Jesus deixou de ser Deus enquanto estava aqui na terra, enquanto por conta da encarnação ele deixou de ser Deus, que também foi refutado. E também além de combater a questão da mariolatria. Nesta lição de hoje,
que vai fechar este bloco de lições, a lição número 8, Jesus viveu a experiência humana. E aqui, ao falar que ele viveu a experiência humana, nós vamos ver que aqui vai refutar, vai confirmar a refutação já proposta nas lições anteriores. Primeiramente, nós devemos entender que o Senhor Jesus, a encarnação do Verbo, não foi algo que aconteceu assim de sopetão, de improviso. Não. O Senhor já havia prometido desde o Gênesis. Lá no capítulo 3 e versículo 15, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando esta promessa que o Senhor fez à mulher, da semente da mulher, é a primeira promessa, não somente é a promessa de redenção, de salvação, de resgate, é a promessa de restauração do homem, é a promessa de que o Filho de Deus, ele seria encarnado. Então é uma promessa, a primeira promessa da encarnação do Verbo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ou seja, o Senhor Jesus, eu quero até ler aqui esse versículo, ele vai dizer assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o Senhor Jesus foi enviado por Deus na plenitude dos tempos. Temos ainda que o Senhor Jesus, ele veio segundo a promessa, que ele foi descendente de Abraão. Quando o Senhor, de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Nós vemos lá Gênesis 12, 3, que Paulo também, ele vai dizer no capítulo 3 de Gálatas, né, versículo 8, ele vai dizer assim, 3 e 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aqui está a promessa que o Senhor fez lá a Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da terra. Gênesis 12 e o versículo 3. Aí nós vamos para 17, versículo 19, capítulo 28, 14, que vai falar a promessa que o Senhor fez a Abraão, ele fala para Isaac, e o Senhor, na aliança que Deus fez com Jacó. Muitos não reconhecem, não ensinam e excluem uma aliança de Deus com Jacó, mas quero eu falar aqui numa outra ocasião oportuna da aliança de Deus com Jacó, a aliança jacoítica. E aqui nós vemos que ele veio da descendência da tribo de Judá. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 33 e 34, Mateus capítulo 1, versículo 2 e 3. Da descendência, de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos em Atos capítulo 3, versículo 25, Lucas 3 e 23, Mateus 1, versículos de 1 a 13. Então está mostrando a promessa e o seu cumprimento em o Novo Testamento. Vai dizer assim, como descendente de Davi e herdeiro do trono, quando Davi propõe a construir o templo, e o Senhor e Natã, o profeta, vai dizer a ele: faça porque o Senhor é contigo. Mas durante a noite veio Deus e falou com Natã, para que ele falasse para Davi que não habita em templo construído pelo homem, e nem cobrou, nem pediu, nem exigiu que ele assim fizesse. Porém, uma vez que isso nasceu no coração de Davi, Deus também faz uma aliança com ele, de uma aliança eterna, que da casa dele viria o Messias. Isso está em Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13, e nós vamos para os Salmos 132 e 11, e Jeremias 23 e 5. E Mateus, capítulo 1, versículos 1 e versículo 6, vai mostrar que o Senhor Jesus, ele é da casa de Davi. Aliás, tanto José quanto Maria, ambos eram da casa de Davi. Como nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele rei ímpio, ele estava ali relutando com o profeta Isaías. Aí Isaías pega e diz para ele: peça um sinal em cima no céu ou embaixo na terra. Ele temeu e disse: não vou pedir sinal algum. E o Senhor então fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E nós vamos para Mateus 1,18, Lucas 1,26 ao 35, vai confirmar esta profecia. Também nós temos ainda: o meu filho será chamado do Egito, Oséias capítulo 11, versículo 1, e Mateus 2,15 fala dessa profecia, quando Herodes, ele é morto,
o Senhor vai dizer para José para que ele voltasse, porque aquele a quem procurava a morte do menino já era morto. E aí ele acrescenta: para cumprir o que diz o profeta: do Egito chamei o meu filho. Aí nós vemos agora em Belém, que ele nasceria também em Belém. Miqueias 5 e o versículo 2 e Mateus 2, versículos 1 e 2. Aqui Miqueias 5 e 2 vai falar: tu Belém Efrata, posto que é entre as menores entre Judá, e vai falar que dali vai nascer o Salvador. Aí nós temos hoje o líder primaz da igreja romana, ele vai dizer que Jesus era palestino, só porque Belém hoje está no comando palestino, mas isso não se refere aos tempos de Cristo, e na verdade isso é um lobo, é uma palavra de lobo para trazer confusão. Fizeram também até o tipo, como se fosse um berço, né, onde colocou a imagem, né, do Senhor Jesus enquanto criança, como se o forro com o tecido, né, trazendo o estilo palestino. Isto é coisa de demônio e jamais de Deus. Porém, aí nós vamos ainda na sequência, que o Senhor Jesus, ele vive uma experiência humana, ainda nesta palavra introdutória. O Senhor Jesus viveu uma experiência humana. Jesus, os seus pais participaram, por exemplo, do alistamento, e por conta desse alistamento ele nasce na cidade de Belém, porque cada um deveria alistar-se na sua terra. Isso é uma questão jurídica, e o Senhor, ele nasce debaixo desse comando. Vemos ainda outra experiência, que Jesus, né, ele viveu, como diz aqui que nós lemos, que ele viveu sob a lei, em Gálatas 4:4, né? Que ele foi nascido sob a lei. O Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo, foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado no templo, então ele foi gerado como uma criança normal no ventre de Maria. Como falei na aula anterior sobre a forma e a fórmula. Este vaso, ele tem uma fórmula. O que é a fórmula? É o seu componente. E ele tem esse formato, porque ele adquiriu esse formato em uma forma. Então a fórmula adquire a forma da forma. Aí ele saiu com esta forma, na forma de um vaso. Assim também o Senhor Jesus, ele não possuía a mesma fórmula humana, porque ele foi gerado diretamente no ventre de uma virgem, no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. É o que diz o texto sagrado. Logo, a fórmula não é a fórmula humana do relacionamento entre homem e mulher, mas sim Deus agindo diretamente para fazê-lo encarnar no ventre de uma virgem. E agora, este corpo que foi ali gerado, ele desenvolveu normalmente como desenvolve uma criança ainda em nossos dias. Nasceu como nasce uma criança normal. O Senhor Jesus, ele viveu essa experiência humana, ele foi amamentado, ele não queimou etapas, mas o Senhor Jesus viveu todas as etapas da vida, diferente de Adão. Adão e Eva foram criados já adultos e formados, mas o Senhor Jesus não, ele foi gerado no ventre. Aleluia! E agora ele passa por todas as fases do ser humano. O humano que tinha. Por que Jesus não teve a participação humana? Porque o homem estava corrompido pelo pecado. Toda a carne estava corrompida pelo pecado, inclusive a de Maria. Mas o Senhor foi gerado ali com a nova fórmula divina, a palavra, o verbo, que se fez carne para habitar entre nós. O Senhor Jesus foi criança, ele foi adolescente, ele viveu a sua juventude, viveu a sua maioridade, ele trabalhou como qualquer um trabalha, era uma pessoa comum do povo que não chamou a atenção por algo sobrenatural, algo especial. Ele viveu como vivia o cidadão comum da sua época. Esta foi a experiência comum do nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência humana. Aí nós vamos ver outros detalhes. O Senhor Jesus teve fome, ele teve sede.
O Senhor Jesus, ele sentiu cansaço, sentiu fadiga no seu corpo. O Senhor, ele chorou, sentiu tristeza. O Senhor Jesus, olha só, olha que coisa interessante. Quando Lázaro morre, que ele chega na aldeia, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Ele fala para os seus discípulos: Lázaro está morto, mas vamos despertá-lo. E quando ele chega lá na aldeia de Lázaro, Maria e de Marta, ele fala, Marta vem até ele e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem Maria, da mesma forma, fala com ele: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor pergunta para Maria: onde o colocaste? E ele vai até onde o colocaram. O interessante, ele chegou ali para ressuscitar Lázaro, para ressuscitar. Mas quando ele vê ali o local onde Lázaro estava morto, estava sepultado, o Senhor Jesus chorou. Ele sentiu a dor da separação humana, a dor do luto humano, a dor de perder uma pessoa, um ente querido. O Senhor sentiu e ele chorou. João 11, versículo 35, dos menores versículos da Bíblia. E Jesus chorou. Aleluia. Aí nós vemos também que ele sentiu alegria. O Senhor Jesus, ele passou por momentos de alegria. Ele se alegrou em espírito. Nós vemos assim que ele foi tentado. Aí alguém vai dizer que ele não era Deus, como já explicamos em lições anteriores, porque Deus não pode ser, Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado pelo mal. E se ele fosse Deus, logo não poderia ser tentado. Porém, isso fazia parte do seu messianato. Ele como Deus, mas não exerceu os atributos de Deus para se locupletar, para fazer algo para o seu bem próprio. O Senhor Jesus, ele não queimou etapas. Ele foi passo a passo, ano a ano, tempo a tempo, e realizando tudo o que era para fazer como um homem normal faz com seus braços, com suas pernas, com as suas mãos. O Senhor Jesus, ele viveu normalmente. Porém, quando ele passa a exercer o seu ministério terreno, aí sim, ele usou o poder sobrenatural para mostrar que ele era o Messias, o enviado por Deus. E os próprios demônios reconheceram mais de uma vez, por várias vezes, nós temos texto sagrado onde os demônios o reconhecem como filho de Deus. E as pessoas ainda hoje, na sua ignorância, recusam acreditar na deidade de Cristo, como temos visto muitas heresias. E nesta condição de homem, ele se deixou ser tentado, e ele passou pelas tentações, mas sem pecado, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 15. Jesus, ele demonstrou compaixão e misericórdia. Quando em várias situações o Senhor Jesus demonstrou compaixão, demonstrou misericórdia. Jesus sofreu com a dor, com a morte, no caso daquela viúva lá na cidade de Naim, quando saiu o cortejo ali para sepultar aquele jovem, o Senhor toca no esquife e aquele jovem levanta e ele entrega para a sua mãe, ele o entrega para a sua mãe. Então Jesus, ele possuía uma natureza humana completa, corpo, alma e espírito, humano completo, e também ele possuía a natureza divina. Agora, nós podemos vir para a nossa lição, o que ela vai dizer sobre a experiência humana de Jesus. Ele conviveu com as pessoas no âmbito social. Ele conviveu com as pessoas, por exemplo, nós podemos ver que ele fala na sua vida social, na sua vida cotidiana. O Senhor Jesus, ele combateu com os homens, ele combateu com os fariseus, com os herodianos, ele combateu com os saduceus, ele combateu com todo tipo de gente, ele conviveu e ele combateu com eles ali, e enfrentou eles doutrinariamente. Então o Senhor Jesus participou de festa, o Senhor Jesus participou de casamento, ele teve uma vida social, tanto é que o seu primeiro milagre foi em um casamento, quando ele transforma água em vinho. Então ele viveu a experiência humana na sua inteireza.
Então, o Senhor Jesus, ele possuía ali o seu relacionamento, o seu círculo de amigos. Nós vamos ver em Lucas, que vai falar sobre Zacarias, vai falar sobre Isabel, que eram primas de Maria, vai mostrar do relacionamento. O próprio João Batista era seu primo, e ele vai dar testemunho de João Batista, dizendo: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. E o Senhor Jesus, ele viveu ali, quando chega no momento que ele estava num determinado local, as pessoas chegaram ali, a sua mãe e seus irmãos, para buscá-lo. E fala para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele fala: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Aí ele fala do relacionamento com Deus. Mas mais adiante, quando ele começa a realizar milagres, as pessoas falam: mas não estão aqui os seus irmãos? Tiago, José, Simão, aqui os seus irmãos não estão aqui? Os seus irmãos, as suas irmãs? Não é este aqui o filho do carpinteiro? Fala da sua mãe? As pessoas não criam em Cristo porque ele era um comum do povo, a sua humanidade era comum como a dos demais. A diferença estava quando ele pregava o evangelho. A diferença estava quando ele apontava e realizava milagres, aí deixava as pessoas em choque. Mas ele teve uma vida social normal como os demais. Aí nós temos algumas heresias ainda hoje, que negam que o Senhor Jesus tivesse alma, tivesse espírito. Negam nessa questão da sua humanidade. E vai dizer que ele não possuía corpo, alma e espírito. Sim, o Senhor Jesus, enquanto humano, ele possuía corpo, possuía alma e possuía espírito. Todos humanos. Não há distinção assim para conosco. Ele tinha o seu corpo físico, a sua alma e o seu espírito. E alguns negam, o monotelismo. Ele vai dizer assim: a doutrina é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Uma só vontade, ou seja, que a vontade que possuía nele era a vontade de Deus. No entanto, quando ele está lá no Getsêmani, lá no momento da agonia, ele vai falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele tinha vontade, mas ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai, porque para isso ele veio. Ele veio ao mundo para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Hoje, nós temos essas heresias ainda, trazendo que Jesus, ele viveu e visitou vários países, como Estados Unidos, como visitou a China, a Índia. Não, Estados Unidos, olha, os Estados Unidos nem descoberto era naquela época. E as pessoas estão dizendo que ele foi, que ele apareceu nos Estados Unidos, coisa parecida. Isso é um absurdo, é uma heresia, algo totalmente alegórico. E isso parte da escola de Alexandria, que é a escola do alegorismo. Mas nós temos aqui que o Senhor Jesus, ele visitou o Egito, visitou Israel e visitou a Fenícia hoje, que é o Líbano. Foram esses 3 países que o Senhor Jesus passou e nenhum outro mais. Tudo que veio ou vier ou se falar fora disso é heresia, e nós temos a segurança da Bíblia Sagrada, que ela não menciona outro lugar senão esses que falamos. Olha só, as pessoas aqui já é o ponto, na conclusão, já está falando aquilo que nós já comentamos. Portanto, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.